Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Nedre Especial. O Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Piracicaba indicou o cirurgião dentista Marçal Leite Bastos Filho para ser o cirurgião dentista do ano 2021. Dr. Marçal está agora ao nosso lado aqui no programa. Nós vamos conversar com ele sobre a sua carreira, sobre essa importante honraria de ser escolhido o cirurgião dentista de Piracicaba, o cirurgião dentista do ano em 2021. Dr. Marçal, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? O prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar no seu programa, viu? A alegria é minha de tê-lo aqui, pela admiração, pelo respeito que tenho pela sua trajetória, pela sua pessoa, alguém muito especial aí na vida de todos nós. E hoje a gente reconhece esse título importantíssimo. Todos os anos a PCD faz essa indicação e esse ano, fazendo jus a essa homenagem, o Dr. Marçal, que é cirurgião dentista na área de endodontia. Vamos começar a falar um pouco do início da sua história. A sua escolha pela odontologia, ela surgiu como? Qual foi o despertar para escolher a odontologia como carreira, Dr. Marçal? Eu sou natural de São Paulo e sempre, principalmente na fase de colegial, eu me interessei pela área de biológicas, né? E a odontologia em particular, eu achava muito bonito a união da parte biológica, mas também existe uma parte manual, artesanal, técnica, que enriquece bastante a área. Então eu me atraí por causa desses dois fatores, essa conjugação dos fatores biológicos com também um pouco de habilidade, um pouco de desenvolver um pouco mais a habilidade. Eu sou de São Paulo, porém eu morei em São Paulo até os 18 anos, quando prestei vestibular. Fui estudar na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e me formei em 1976. Imagine, minha gente, há 45 anos atrás. Aí eu queria fazer uma especialização em endodontia, que é o tratamento de canal. E não existia na USP, onde eu me formei, isso, existia aqui na Unicamp. Então eu vim para a Unicamp para fazer a especialização. No final, eu ia fazer a especialização e voltar para a minha terra. No final, nunca mais saí, casei com piracicabana, filha piracicabana, neto piracicabana. Então, adoro muito essa terra aqui. E a faculdade aqui é excelente. E ela que me deu a chance de fazer uma pós-graduação e me especializar na área de endodontia. Uma área importante da odontologia, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a área de endodontia e quais são os trabalhos, além do canal, que a endodontia ela cuida. Basicamente, a endodontia, na parte de canal, existe uma gama enorme, diferentes situações em que ela atua. O canal fica dentro da raiz do dente, né? E ele pode se apresentar com vários tipos de patologia, desde um processo inflamatório brando, simples, até o que a gente chama de necrose, quer dizer, necro, morte, ose, tecido. É quando o nervo morre e se decompõe, etc. A grande maioria das vezes, o que atinge o canal, normalmente são processos cariosos, são cáries, que vão se aprofundando e comunicam aquela parte interna do dente com um meio externo, com a saliva, com toda a contaminação que tem a saliva, restos alimentares, etc. Então,
é uma área delicadíssima, inclusive porque à medida que o tempo está passando, cada vez está mais comprovado que um comprometimento de canal não afeta só o dente. Existem casos já, muitos já escutaram falar o mais simples, a pessoa tem uma endocardite bacteriana, ou seja, uma infecção no músculo cardíaco, em decorrência de infecções que surgiram no canal. O produto, as toxinas desta infecção caem na corrente sanguínea e podem parar em vários órgãos. Não faz muito tempo, teve uma manequim muito famosa aí que, eu tenho minhas dúvidas, mas, por exemplo, que teve uma lesão cerebral e juram que foi por causas odontológicas. Então, como é a parte que mexe com a parte viva do organismo, é um cuidado que tem que ser especialíssimo com a endodontia, para se evitar que esse processo se dissemine via circulatória para outros órgãos, uma artrite, uma artrose, uma endocardite. Então, existem comprometimentos visuais, etc. Então, é a parte viva do dente. E aquela parte interna, ela pode se encontrar desde uma inflamaçãozinha simples, como eu disse, até a morte tecidual, que acaba formando o pus, e esse tem que ser o cuidado, que é a parte viva. E normalmente é por cárie ou infiltrações e restaurações. Existem outros motivos. Existe o traumatismo, que é muito comum, bater a boca, quebrar um dente, mas o principal é que se expôs aquilo ao meio oral, com toda a contaminação que tem. Vejam, portanto, a importância, não é, de ter a saúde dental em dia, de ter a saúde bucal em ordem, né? Você pode ter aí comprometimentos em todo o corpo humano, pelo fato da corrente sanguínea, obviamente, passar pela boca, você tem uma infecção em um dente e isso pode se agravar. Uma orientação importante nessa entrevista está sendo trazida aqui pelo Dr. Marçal. E a origem desse problema, Dr. Marçal, é uma cárie que é obturada, mas que ainda o dente continua sem uma higienização comprovada, boa, eficiente. O que vamos provoca? Colocar da forma mais simples. O mais comum é a cárie, como você falou. Você tem toda a razão. Mas existem inúmeras situações. Eu vou exemplificar uma qualquer. Às vezes já aconteceu muito isso comigo. A pessoa aparece no meu consultório e fala: olha, meu dente aqui na frente está escurecendo. E eu fiz uma pesquisa só interna. Isso acontece muito com um jogador de basquete. A pessoa vem, ele está no auge de um jogo de basquete, ele leva, imagine aquele pessoal da NBA, como ele é forte e tudo, aquele pessoal todo, ele leva muita cotovelada na boca, jogando futebol, numa dividida, etc. O dente não tem cárie, não tem nada, só que ao ele levar o impacto, ele rompe o feixe vascular nervoso, quer dizer que lá dentro do dente não chega mais sangue, não chega mais nada. Então, não houve cárie, não ficou exposto ao meio oral, ele só vai perceber, normalmente ele não percebe na hora que acontece, porque ele está com a adrenalina lá em cima, tudo, então tem aquele momento, o corpo está super quente, só daí a algum tempo ele vai perceber que pela alteração de cor, essa alteração de cor se dá porque quando leva a pancada, ao rompimento dos vasos sanguíneos e principalmente pelos íons ferro que estão dentro das hemácias. Então eu estou dando esse exemplo só para dizer que essa pessoa vai precisar de um tratamento de canal, vai ter, e não tem nenhuma cárie. Muitas e muitas vezes o dente está íntegro, sem uma cárie, sem uma restauração, sem tártaros, sem... Eu falei tártaro, cálculo dental. Cálculo dental. Então pode ter problema de necessidade de canal mesmo não tendo cárie. Mesmo não tendo cárie. Hoje um dos motivos que também está chamando muito a atenção da gente, para mim principalmente, que eu sou da velha guarda, como eu falei no início, há 45 anos de profissão, hoje está acontecendo umas coisas tão interessantes. O apertamento dental, que todo mundo reclama muito, ou o bruxismo, ou o briquismo, quando eu me formei, me parecia que a incidência maior era das pessoas de idade, né? E o mundo de hoje está de um jeito que
a gente está pegando jovens com 20, 21 anos que chegam a dar tanta pressão, pressionarem tanto, dormindo, ou às vezes até sem estar dormindo, que eles chegam até a trincar. Então, se tiver uma força excessiva, também lesa a polpa por rompimento, por amassamento e por falta de deixar a circulação chegar lá dentro do canal. Quer dizer, existe pouco conhecimento das pessoas e às vezes a somatização dos problemas acaba provocando no dente o resultado. O problema do apertamento, quer dizer, não tem muito a ver com o canal, só uma observação. O problema do apertamento, a pessoa fala, vou fazer uma plaquinha e está resolvido o problema. Não, a plaquinha é uma muleta. As origens desses apertamentos, disso tudo, normalmente são origens emocionais. Eu vou chutar, não é nem minha área. A plaquinha vai proteger um pouco o dente. Vai proteger um pouco, mas não vai resolver o problema. Uma coisa, a pessoa tem uma úlcera, ou sei lá, tem um problema, não vou falar que não é minha área, mas tem um problema gástrico, toma um omeprazol, alguma coisa, resolve. Mas ela não resolve a origem, né? Que também, a maioria das vezes, vem de origem emocional, descargas emocionais. E cada vez a gente nota que isso está mais presente. A impressão que eu tenho nesses anos todos é que realmente hoje se vive, eu falo pelos novos, sob mais pressão, sob mais estresse, que acabam provocando esse tipo de lesão, esse tipo de anomalia. Quando o senhor vê um caso de bruxismo, um caso da pessoa que nitidamente tem uma dificuldade de ter o equilíbrio emocional e acaba descontando, entre aspas, aquilo na boca, nos dentes, é também orientada? Dá para orientar essa pessoa a procurar um profissional? Deve se orientar. O dentista faz esse encaminhamento também? O dentista deve orientar o paciente, tá certo? Ele pode, às vezes, tem 1000 opções, né? Tem alguns que foram cuidar com uma coisa, com meditação, relaxamento, respiração, outros procuram um psicólogo. Eu não sou muito a favor a usar medicamentos, a não ser em casos extremos, entende? Relaxantes, assim, não. Mas deve se orientar, sim, explicar que a plaquinha ajuda e ajuda muito. Só que não é a solução de tudo. Perfeito. Doutor Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião dentista do ano, nosso convidado hoje aqui no programa, trazendo a sua história e os seus ensinamentos aqui na área odontológica. Essa nova geração de profissionais que está surgindo na área da odontologia, eles vêm com uma bagagem de conhecimento maior, o senhor acredita, pela própria natureza da evolução, tecnologicamente falando e tudo mais? Néder, como eu atravessei várias fases, imagina, de 76 até hoje, 2021, na minha época, quando eu me formei, não existiam os recursos que existem hoje. Na minha época, não existia implantodontia não era. E evoluiu uma série de especialidades, tá? Odontogeriatria, você tinha um dentista especializado para criança, que era odontopediatra. O odontogeriatra não existia. E tem toda uma orientação especial para o tratamento de um idoso. Não é mais como era, que com 50 anos a pessoa estava com uma dentadura. Eu tenho pacientes que vão fazer canal com 85, 87. A intenção principal é manter a função mastigatória para aquela pessoa poder comer, principalmente alimentos mais proteicos, que o idoso vai fugindo naturalmente, uma carne, uma coisa assim, ele vai fugindo e vai prejudicando a saúde dele de um modo geral. Então, houve uma evolução porque surgiram especialidades novas. Houve evolução dentro das disciplinas, certo? A visão de hoje é uma visão bem diferente. Aumentaram muito os números de profissionais. Diga de passagem que Piracicaba, por ter uma faculdade de odontologia, no
Estado de São Paulo e talvez até no Brasil, uma das faculdades que tem o maior número de dentistas em relação a habitantes. Tem muita gente da cidade que faz odontologia e fica aqui. Então nós temos muitos recursos, muito. A minha área evoluiu de uma forma bárbara. A minha única restrição para essa evolução, não na minha área, nas outras áreas de saúde, é que está vindo uma tecnologia maravilhosa, mas é o custo dessa. Porque isto passa numa televisão, isto passa, repito, não é só na minha área, na área médica é muito comum. E todo mundo acha que é possível ter um acesso fácil àquilo. Canal, quem fez um canal, por exemplo, aprende que usou a radiografia, né? Hoje, um especialista em canal trabalha com tomografia. E, evidentemente, eu estou pegando um exemplo banal de visualização. Um tomógrafo, uma tomografia, e assim como outros, eu estou usando porque eu acho o exemplo mais fácil de dar. Isso está acarretando um aumento de custo muito alto para da especialidade. Não estou falando da minha especialidade, em todas está acontecendo Sim. isso. Então a coisa evoluiu, o problema é que as coisas vêm, as coisas novas são maravilhosas, ninguém falou que não, mas vem num custo muito alto. Então, há de se formar alunos nas faculdades, sabendo o que existe de melhor, mas com o espírito, para ele não se frustrar depois de formado, que ele tem que trabalhar, tem que se adequar às necessidades, fazer uma coisa adequada às necessidades do público que ele atende. Então, evoluiu muito e me assusta às vezes, porque a informação chega muito rápido e se falar, por exemplo, restauração de dente, resina, todo mês está saindo uma resina nova. Quer dizer, você nem acabou de se habituar com o material, porque a gente precisa se habituar com o material, a manipulação. Você nem às vezes se acostumou com aquele material, da mesma marca, tudo, faz 2 meses, sai o outro. Eu comprei um aparelho num congresso em fevereiro do ano passado. Do ano passado não, do ano retrasado. No ano passado nós tivemos tudo online. Do ano retrasado. Daí eu fui num outro congresso em setembro. Esse já tinha saído o aparelho de outra geração, aquele já não... E as coisas estão sendo substituídas muito rapidamente e não são... e isso tudo é maravilhoso. Ninguém falou que a evolução não é maravilhosa. Mas o custo que está vindo, isso não corresponde muito à realidade da maioria da população. Então, as escolas devem se preocupar um pouco em formar os alunos mais dentro da realidade. Não fazer coisa mal feita, mas dar condição, uma visão para eles trabalharem dentro da realidade do nosso povo. Perfeito, está aí uma observação importante, né? Não podemos fugir da realidade e isso vale para todos os setores, mas é uma boa observação aqui do Dr. Marçal. Como é que fica hoje, na sua maneira de entender, a questão hoje da consciência das pessoas pela preservação da saúde bucal? O senhor acha que o Brasil está evoluído nesse aspecto? Melhorou? Piorou? Melhorou muito, eu acho que melhorou muito. Hoje se tem bastante informação. A importância da higiene bucal hoje é bastante valorizada, ensinada, né? Eu vivi numa época, por exemplo, que o uso de fio dental a pessoa ia aprender a usar depois que tinha 20 anos de idade. Hoje você pega uma criança, hoje tem mais informação, o nosso conselho, as associações de dentistas estão divulgando mais a necessidade da higienização oral. Higienização oral e a prevenção. A parte de prevenção, que é em todas as áreas de saúde, a prevenção ela é muito importante. Doutor Marçal, o senhor recebeu também a medalha que é uma referência dentro da odontologia brasileira, a medalha
Tiradentes. A comenda de Tiradentes. Comenda Tiradentes. A comenda de Tiradentes. Não é nem, é comenda, realmente. Essa comenda, ela é entregue pelo Conselho... Pelo Conselho Regional de Odontologia. Odontologia. Esse prêmio que eu recebi agora, eu tive a honra e a surpresa, ela é da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, né? E a comenda Tiradentes é do Conselho Regional de Odontologia. A da PCD, da Associação Paulista, ela procura selecionar o profissional não pelo todo, pela relacionamento com colegas, relacionamento com a sociedade, conhecimento, etc. A comenda a comenda de Tiradentes, ela vai mais visando também a parte mais técnica também, né, da especialidade, né? Agora, esse título da associação, eles procuram selecionar um profissional não é só pelo conhecimento técnico, mas pela participação associativa, que as associações estão acabando. Hoje nem clube está tudo fechando. Então, a gente está se esforçando muito para manter funcionando. A nossa associação aqui é maravilhosa. Agora, graças a Deus, com a diminuição da pandemia, estão voltando os cursos com tudo, prestam um ótimo serviço para a sociedade, atende muita gente que necessita. E isso, nosso prédio, nossas instalações são ótimas. Eu faço parte também do Conselho Deliberativo e a gente já consegue acompanhar um pouco. A nossa associação aqui em Piracicaba está muito bem quando comparada com outras cidades, associações de outras cidades. Perfeito. Doutor Marçal, o senhor falou há pouco aí da questão da pandemia, citou a pandemia. Eu queria sair um pouco da questão agora da odontologia e falar um pouco da pandemia como profissional da saúde que o senhor é, como uma pessoa extremamente conhecedora aí de todas as questões de saúde pública de uma maneira bastante ampla. Como é que o senhor avaliou esse processo de pandemia, as medidas tomadas? O senhor é daqueles que foi a favor do que foi feito de medidas emergenciais? O senhor acha que houve algum erro? A questão das vacinas, a posição do senhor com relação às nossas vacinas, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu sou totalmente favorável às vacinas. Bom, eu já tomei as 3, as 2 normais e a de reforço. Mas eu vou ser bem honesto para você, eu não pude seguir como deveria fazer durante o processo de pandemia. Primeiro, eu quero que vocês imaginem que o coronavírus é transmitido pela saliva. E aonde é que o dentista trabalha? Com a saliva. Em que meio que ele trabalha? Tá certo? E a minha especialidade, ela lida com dor. Estou falando desde o início. Quem já fez um canal sabe, na grande maioria das vezes, tem dor. Então, o cliente ligava, mesmo no início, quando falava de quarentena, falava assim, eu estou morrendo de dor. E é difícil você olhar para ele e falar, olha, o ano que vem eu te atendo. Vamos esperar acabar a pandemia. Vamos esperar. Mas ela também forçou uma mudança toda na forma da gente trabalhar, nos cuidados de proteção, os protocolos de preparo de um consultório. Hoje tem muitos detalhes, muitos detalhes. Para mim, por exemplo, eu aumentei meu tempo de consulta, que normalmente é em torno de 1 hora, para 1h30. Porque até preparar tudo, trocar tudo, e também não adianta você fazer como era antigamente, atender 15 minutos e volta amanhã. A gente tem agora, está tomando muito cuidado e cada dia mais os cuidados que antecedem o tratamento, depois, e os profissionais estão procurando se resguardar bastante. Então, apesar do meio que a gente trabalha ser um meio contaminado, por isso tem que tomar bastante cuidado.
um aerosol de alta rotação, o jato d'água, vocês não imaginam quanta coisa que ele espalha no meio ambiente que a gente não consegue visualizar. Então, temos que vacinar. Eu estimulo todo mundo a vacinar, manter os cuidados de distanciamento, à medida possível, sempre, continuar usando máscara, etc. Porque a gente está vendo, por exemplo, agora, muitos não vão me vacinar. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa agora. Pois é. O aumento vindo a 4ª onda, entende? Então, esse coronavírus não foi feito para se brincar com ele, não. E para a gente no consultório a gente teve que mudar bastante. Eu estou te falando que eu mudei desde o tempo que eu usava de uma consulta, tive que aumentar bastante, porque até você preparar o consultório de um paciente para o outro, se for seguir o protocolo correto, dá um pouco de trabalho. Agora, a gente acabou aprendendo um pouco mais a questão dos cuidados, da higienização, né? O engraçado de tudo isso, não sei a sua visão, doutor Marçal, mas assim, muitas pessoas costumavam chegar em casa e não lavar as mãos, né? As pessoas aprenderam a lavar as mãos ao chegar em casa, as pessoas aprenderam a não colocar a mão na boca durante uma saída aí pelas ruas. Quer dizer, meio na marra, houve uma reeducação, talvez, é isso? Você está falando isso, me lembrou um francês, um pós-graduado, que brincavam muito com ele, porque o francês não toma banho. Ele fala, olha, francês pode não tomar banho, mas que a gente acha que vocês brasileiros lavam muito pouco a mão, daí ficava todo mundo meio assim, sabe? Que o dentista normalmente, ele se habitua a lavar bastante a mão, mas você tem toda a razão. O hábito de lavar a mão, por exemplo, é uma coisa que é uma questão de pegar o hábito, né? Você pegou o hábito, pronto, não tem mais problema. Mas é verdade, engraçado, você né? tem toda a razão. A mãe falando para o filho, olha, lave as suas mãos quando você chega da rua por conta do Covid. Poxa, mas antes do Covid não lavava, então. Né? É um negócio interessante. Mas são os mecanismos, as evoluções, eu acho, que a gente tem ao passar do tempo, né? Cada pandemia traz um pouco de ensinamento, né, transformador da sociedade. E que pese que essa que nós estamos vivendo, né, nem eu nem você, né, eu nunca vivi uma coisa numa intensidade dessa, né? Foi uma intensidade muito forte. Quantos de nós não perderam amigos, parentes? É uma coisa assim que assustou bastante. E agora na Europa, principalmente, com esse negócio da 4ª onda, o problema são os mutantes, né? As mutações estão sendo muito rápidas, né? E o comportamento, os vírus que a gente estava acostumado, ou melhor, acostumado não, que eu estudei na época da faculdade, sei lá, hepatite, esse tem um comportamento totalmente atípico. As mutações estão vindo demais. Eu não entendo nada disso, pelo amor de Deus, não entendo mesmo, mas por enquanto, para mim, essa vacina vai ser que nem vacina da gripe, todo ano você vai ter que tomar uma dose, se estudar direitinho, tomar uma dose, mas o importante é estar vacinado. Dentro do calendário vacinal, com certeza vai ser mantida eternamente, né? Porque é uma vacina que é mais do que necessária, né? E mesmo essas vacinas todas que estão saindo, isso vai haver uma evolução, né? Vai haver um processo evolutivo, né? Vão melhorando. Você pega desde a Coronavac, que é o vírus inativado, você vai até a Pfizer, que é RNA, etc. Ainda é muito pouco tempo, não deu tempo para se estudar direitinho, né? O tempo de imunização, se vai precisar todo ano, ou se não precisa, isso daí eu acho que vai ser difícil. Perfeito. Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião dentista do ano. Alegria recebê-lo aqui, doutor Marçal. Muito obrigado pelo convite. Repito, fiquei muito honrado com o convite seu. E a todos os teus telespectadores, um abraço, desculpa se eu falei demais. Não, falou Mas bem. Falou bem. Muito obrigado.
Muito E obrigado. vamos aguardar a data da entrega, né, desse prêmio, desse título que vai ser divulgado em breve pela PCD. Porque sempre é um jantar que a gente faz em outubro, mas outra vez, em função da pandemia, nós estamos aguardando um pouquinho mais para realizar a cerimônia. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, uma figura muito querida de Piracicaba, um profissional da área da saúde que nos representa, todos nós aqui de Piracicaba, de toda a nossa grande região. Dr. Marçal Leite Bastos Filho, cirurgião dentista do ano 2021, hoje com a gente no nosso Néder Especial. A gente volta a seguir trazendo mais informações aqui para você no programa de hoje. O Ilumina de Prêmios foi desenvolvido para possibilitar a sustentabilidade de ações sociais. E através de doações voluntárias realizadas na aquisição de nossas cartelas promocionais, você ajuda quem mais precisa e ainda concorre a valiosos prêmios em dinheiro, motos, carros e muito mais. Você faz a sua doação e recebe a cartela do Ilumina de Prêmios. Dessa forma, você está contribuindo com o Hospital Ilumina, que tem a missão de transformar a realidade do câncer em Piracicaba e região, por meio de prevenção integrada e diagnóstico precoce para salvar vidas. Para participar, basta dirigir-se até um ponto credenciado, fazer a sua doação e receber a cartela do Ilumina de Prêmios. Venha e vamos juntos fazer parte desse projeto. Hospital Ilumina e Ilumina de Prêmios, ajudando o próximo e realizando sonhos. Olha, eu vou receber no programa o advogado Luiz Henrique Ferraz de Campos, um querido amigo, uma pessoa muito importante no dia a dia da luta pela justiça em nossa cidade de Piracicaba, em toda a região. Luiz Henrique, prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Néder. Muito obrigado pelo convite. Um grande irmão, você e sua família, seus colaboradores. É o Néder Especial. É isso aí, é uma alegria, viu, tê-lo aqui de volta ao nosso programa. Vamos começar falando de um tema que você, como advogado criminalista, tem se pautado muito nos últimos tempos, que é a questão da tão falada ressocialização, né? A gente percebe uma quantidade de presos voltando para a cumprir pena. A gente percebe que muitos presos são cumpridores da pena, voltam a cometer delitos, às vezes os mesmos que os levaram a primeira vez para a cadeia, e vão para um novo cumprimento de pena porque não conseguem trabalho, não conseguem emprego, além daquela ficha, né, de presidiário. Como é que você trabalha essa questão teórica hoje da necessidade de melhorar essa questão da ressocialização, Luiz Henrique? Então, eu acho que há um desinteresse muito grande dos políticos e das pessoas que são da área ligada aos presídios e que faltam após o cumprimento da pena um acompanhamento para que o preso arrume algum emprego e tenha condições dignas de vida, porque senão ele vai voltar a cometer novos crimes e vai voltar a ser preso. Então ele vai estar sempre cumprindo não uma penalidade, sim duas penas. Existe algum programa para que a pessoa, quando abandona a penitenciária, a cadeia, após o cumprimento da pena, essa pessoa possa ser inserida no mercado de trabalho? Tem alguma coisa nesse sentido, oficialmente? No Brasil existe, mas para a parte negativa, porque há ainda um preconceito muito grande que contra a pessoa que foi presa. E hoje qualquer pessoa pode ser presa. O que nós precisamos fazer é uma distinção: criminoso e bandido. É aí que as pessoas confundem. Criminoso é quem comete um crime. Pode ser um homicídio culposo, um acidente de carro, pode ser uma briga, né? Uma agressão. Esse é o criminoso. O bandido é o contumaz.
é o que vive do crime. Então tem que ter uma diferenciação muito grande mediante a definição do que é criminoso e do que é bandido. Muitas pessoas defendem a tese de que não importa o que vai ser a função da pessoa, qual será o trabalho, desde que seja honesto, obviamente, vale a pena lutar, vale a pena batalhar o dia a dia, né? Mas às vezes algumas pessoas que de novo caem na tentação do crime e voltam a cumprir nova pena, essas pessoas às vezes afirmam que não conseguiram encontrar um caminho, não conseguiram um trabalho. É um pouco falta de vontade ou é simplesmente falta de espaço na sociedade? Ou um pouco dos dois? É um pouco dos dois, né? Mas é mais o preconceito de uma política de ressocialização e de oportunidade que a pessoa ela cometeu um crime, né? E depois ela cumpriu, né? Com uma penalidade, só que depois ela é marcada com uma grande dificuldade em voltar a arrumar um trabalho para sustentar sua família. É um jogo de cartas marcadas, então, você acha? É uma falta de oportunidade, eu digo, né? E falta de vontade de quem pode mudar isso com exemplos como a Holanda, né? O próprio Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos. Perfeito. Hoje o sistema prisional ele está com aquele problema de superlotação nas celas, não é? Esse é um problema antigo que parece que não tem uma cura, né, doutor Luiz Henrique? Porque não está construindo mais presídios, né? E está cada vez, hoje presidentes, ex-presidentes estão sendo presos, né? Então, deputados, ex-presidentes. Tem muita gente sendo presa que antes não ia, antes era mais difícil ser preso, né? Então, a dificuldade é que não tem mesmo espaço. Mas nós teríamos, por exemplo, a prisão no Exército, né? Como opção que está sendo muito usada agora, seria a tornozeleira, que não foi bem, não foi uma ideia, foi uma cópia do Brasil, né, que ele copiou foi um modelo que ele viu nos Estados Unidos e deu certo e começou aqui no Brasil, né, que é a prisão domiciliar. Mas é que essas alternativas, esses benefícios, a pessoa tem que estar também, ela tem que ter uma tipificação, não é qualquer crime que pode ter esse benefício de prisão em exército, prisão domiciliar. Como exemplo, por exemplo, como o PC Farias foi preso, ele tinha um escritório, o Zé Dirceu, né, tem o próprio Lula, né? Tem prisões que são especiais. São hotéis, né? Agora, com relação a esse tema dos políticos na cadeia, eu queria te perguntar a questão do fim da Lava Jato. Depois de todo aquele processo heróico que levou para a cadeia políticos corruptos, repatriou recursos que estavam lá no exterior, muitos recursos foram trazidos de volta ao Brasil. Depois nós tivemos o fim dessa Lava Jato, a chamada... O chamado cancelamento de algumas sentenças, não é? Pelo STF. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor vê essa briga que acaba acontecendo nos bastidores da justiça, né? Entre dois setores importantes da justiça do país? No caso, nós tivemos 3 casos, né? Assim, o caso começou com o caso, antes da Lava Jato, teve o caso com o Roberto Jefferson, né? Com o Roberto Jefferson e com o Zé Dirceu, né? Depois veio a Lava Jato e agora está na moda a rachadinha, né? Pois é. Rachadinha. Mas especificamente nesse caso da Lava Jato,
houve um erro técnico. Mas a sentença do Sérgio Moro, ela foi ratificada por mais 3 desembargadores do TRT de segunda instância e foi por mais 5 do STJ. Então são quase 9 juízes. Agora, se o Sérgio Moro não faz dessa forma também, não consegue prender os tubarões, só prende lambari. Agora, vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer daqui para frente, porque infelizmente a operação acabou e estamos vendo as pessoas que foram ícones da operação indo para a vida pública, para a vida política. O Sérgio Moro, o Dallagnol, né, decidiram que vão ingressar na vida pública, na vida política. Eu acho até que são atitudes importantes, porque são pessoas que já tinham essa vocação política antes, porque quando você se envereda por um caminho de tomar decisões que são aí bastante importantes para a nação brasileira, né, que são de enfrentamento a um sistema, como foi o caso do Dallagnol, principalmente do Sérgio Moro, você acaba sendo um político, não partidário naquele momento, né? Agora não, agora eles vão ter que escolher o partido, já escolheram o partido, mas antes não, antes eram ativistas políticos que tinham o respaldo da sociedade, ativistas políticos na justiça, porque ninguém está fora de ser um político nas suas ações do dia a dia, não é isso? Tanto que ele aceitou o convite, né, de ser ministro da Justiça, né, e a condenação mais polêmica do próprio Lula, ele continua, ele foi culpado, só houve a questão com o STF, ele não entrou no mérito da culpabilidade, né, ou para inocentar, ele entrou no mérito de uma técnica do próprio Código de Processo Penal. Muito bem. Luiz Henrique Ferraz de Campos conversando com a gente no programa de hoje. Eu queria conversar com você sobre alguns assuntos aqui de Piracicaba, começando pelo Hospital Ilumina. E você dizia da sua preocupação com todas essas situações provocadas nesse relacionamento difícil com a Prefeitura de Piracicaba, não é? Porque eu acho que o Hospital Ilumina é o melhor hospital que tem aqui em Piracicaba, quiçá do Brasil. É modelo até para o exterior de tratamento. Então, não dá para entender a forma dessa nova administração de querer fechar um hospital de referência. Ainda mais que agora estamos, por coincidência, no Novembro Azul, né? Que é a especialidade especialidade de câncer de próstata do Hospital Ilumina. Então, eu acho que deveriam a administração atual uma melhor reflexão e apoiar mais, porque nem advogado, nem hospital da prefeitura existe em Piracicaba. Agora eles não querem ajudar um outro hospital que só está ajudando a população mais carente. Por falar nessa questão de Piracicaba atualmente, como é que você avalia esses projetos polêmicos de levar a Pinacoteca e a Biblioteca para o barracão do Engenho Central? Você concorda com isso? Não concordo, porque isso aí para mim é anticultural e é uma vaidade, pode ser, eu penso ser uma vaidade pessoal. Mas não poderia jamais mexer na Pinacoteca. Agora, essas obras, né, são um pouco mais de 900 obras que tem lá no acervo da nossa Pinacoteca. Essas obras, elas são de uma responsabilidade enorme por parte do poder público. O transporte tem que ser realmente muito bem feito.
E o local ali, imaginem o que tem que ser ali adequado naquele barracão ali para poder abrigar tudo isso, né? Isso preocupa os especialistas, os entendedores em artes plásticas, aqueles que, de uma maneira geral, têm aí sido bastante citados, né, e procurados para darem posições, para darem orientações por parte de todos que são contrários a isso. Precisaria de peritos, inclusive, né? Peritos, porque foi feito a Pinacoteca como um acervo cultural. Se for querer mudar, fica muito caro e aí nós ainda podemos perder ainda, né, a nossa identidade cultural, né? Você vê um prédio construído por Luciano Guidotti, né? Grande Luciano. Grande Luciano Guidotti, uma obra realmente, 3 grandes arquitetos, Chadá, Naime e Gatti. E agora a gente está vendo essa tristeza toda, muito ruim para Piracicaba realmente, né? E a biblioteca, o mesmo caminho. Biblioteca, você vê, essa biblioteca, ela foi construída especialmente, esse prédio da biblioteca foi construído especialmente para abrigar a biblioteca, e tem ali um anfiteatro maravilhoso, um auditório, né? Um local belíssimo, feito ali com toda uma repaginação daquela região. A mesma coisa a gente lamenta também da biblioteca, porque vai ficar realmente difícil. Parece que é uma posição radical e tem que ser questionada por nossos vereadores, né? Porque nossos vereadores estão um pouco inertes nessa questão, né? Pelos vereadores e pela própria população de Piracicaba e outras entidades também, como a própria OAB e entidades interessadas no patrimônio histórico e cultural de Piracicaba. Exatamente. Essa volta às atividades depois da pandemia, a gente percebe que muitas pessoas tiveram que se reinventar, né, economicamente falando, tiveram que expandir mais aí os seus negócios. Expandir não, tiveram que abrir mais frentes, né? O cara começou a pôr ali uma maquininha de xerox aqui, começou a colocar um cafezinho extra ali. Mas muitos entraram na justiça. Como é que tá essas reclamações, aqueles que se sentiram lesados por terem que fechar o comércio? Tivemos pessoas ali da cidade de Piracicaba que conseguiram liminares para abrir seus restaurantes, seus bares. Temos muita confusão, será nesse quase, ainda não é pós-pandemia, mas nessa flexibilização, está tendo muita controvérsia ainda? No início, né? No início da pandemia, que nós já estamos pode ser que ainda venha aí uma outra onda, mas esperamos que não, né? Esperamos que não. Nós temos que ser bastante otimistas, né, na questão, né? Mas era muita confusão, né? Porque abria, uma semana podia abrir, outra semana podia fechar, né? E o que eu penso é que tinha certas posições que eram pior. Vou dar um exemplo. Reduzir o horário de atendimento em supermercados. Aí gerava mais aglomeração do que deixar o horário normal. Porque o povo é desesperado. O povo, ele se desespera com a alimentação. Então, aí que ia todo mundo e formava uma aglomeração. Então, tinha certas medidas que davam um efeito ao contrário. E as questões judiciais, conseguia, às vezes, liminar em primeira instância e depois o Ministério Público recorria para a segunda instância e voltava à posição normal da primeira do prefeito. Então, ficou tudo muito confuso. Vamos aguardar também para ver aí como é que vai ser essa flexibilização, né? Que é muito importante aí que ela tenha o carinho, a atenção de todos e manter os cuidados, né? Manter os cuidados, manter aí
as coisas todas. Eu Meu queria querido... só também só ressaltar que é do assunto, né? Que eu penso também que essa pandemia, as pessoas mudaram. Não todas, mas as pessoas que fizeram uma reflexão, ou fizeram uma análise, um estudo, porque, não sendo pessimista, mas pandemias vão ter outras coisas, não é só pandemias. Nós temos essa questão climática, né? a questão da Amazônia. Então, tem várias questões que eu até fico preocupado com essa geração que vem chegando agora. E poucas atitudes dos políticos. O que é pior, né? Muito ruim. O que é pior, o que é pior. É uma inércia total, não é isso? É uma inércia total com o futuro, né? Que são com a própria família deles, né? Que é a geração. Exatamente, né? Exatamente. Luiz Henrique Ferraz de Campos conversando com a gente no programa de hoje, trazendo aqui as suas análises, os seus comentários. Queria falar um pouquinho, para finalizar a nossa conversa, sobre a 2022, a perspectiva daquilo que está acontecendo. Essa semana nós tivemos uma entrevista na rádio com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado, o doutor Fernando José da Costa. Ele falava a respeito do plano de combate à adulteração de combustíveis. O que os caras estão adulterando de combustível é uma coisa absurda, né? E não só a adulteração, como aquela coisa de você colocar menos combustível no tanque. O cara tem postos, não todos, né? Os postos daqueles bandidos, aí não é nem criminoso, é bandido mesmo, né? Quanto mais, né? Quanto mais. Aqueles bandidos lá que os caras têm uma maquininha que eles reduzem a quantidade de combustível no tanque, quer dizer... Essa é uma situação realmente que é importante, né? É uma ação conjunta do governo do Estado, com várias secretarias, o PROCON, a polícia, quer dizer, todo mundo unido para poder combater o prejuízo ao consumidor e ao próprio empresário honesto, né? Que acaba tendo aí uma concorrência desleal. Tudo isso acaba sendo bastante significativo, né? É muito grave, né? E fica oneroso para quem trabalha de forma ética, né? Porque a ética e a integridade é tudo na vida de uma pessoa, né? A ética profissional e a pessoa íntegra, né? Mas voltou naquilo que Piracicaba foi uma das primeiras, que é a gasolina batizada, né? Piracicaba já foi, teve vários, Amsterdã Paulista, depois foi a gasolina batizada, né? Mas eu acho que você abastecendo num posto de confiança e que você já conhece o proprietário, não tem problema. Agora, o outro que eu vejo é o valor que está, porque o combustível serve para a pessoa trabalhar. E se ela tem certos tipos de trabalho, você faz a conta, que nem os Ubers, por exemplo, estão parando de trabalhar porque não sobra dinheiro. Não, o aumento que vem tendo, aumentos terríveis, né? Aí é uma outra análise que a gente... Faremos em breve essa análise do aumento dos combustíveis. Inclusive, eu estou estudando a parte tributária disso aí, da questão de tributos municipais, tributos estaduais, né, de quanto que fica tanto esse dinheiro, porque a própria Petrobras, para ela fica R$2 o litro da gasolina, ou R$2 e pouco, mais ou menos, né? E por que estão cobrando R$7? Pois é. Então tem muita coisa aí que tem que ser esclarecida. Para ser explicada, né? Saúde pública em Piracicaba é um negócio seríssimo, né? A gente está todos os dias na Rádio Educadora, o povo liga, reclama que as coisas estão cada vez mais difíceis. É lamentável a gente perceber que coisas que estavam dando certo passaram a ser estragadas, a serem um colapso total na cidade. Como é que se avalia hoje a questão da saúde pública? Você sempre foi envolvido na área do direito, você sempre esteve envolvido com projetos aqui de tentar fortalecer a saúde do município. Qual é a sua análise nesse momento?
Eu acho que a atual administração, ela perdeu uma grande oportunidade mediante o tratamento que veio e as verbas que veio com a Covid de Piracicaba, e o prefeito de Piracicaba deixaram um legado. Ele teria que ter construído um hospital municipal. Que é uma vergonha Piracicaba ainda não ter um hospital municipal e ter que pagar a Santa Casa, pagar o Hospital Plantadores de Cana para repassar cidadãos que estão no posto de saúde, que às vezes ficam 3, 4, 5 dias. E ele gastou um incomensurável dinheiro para reformar um posto de saúde aqui no Pires Camirim, que daria para construir um hospital municipal de Piracicaba. E na época crítica da Covid, que a posteriori, poderia servir, depois da pandemia, né, que é prioridade, poderia servir para o atendimento à população carente. Então, realmente, eu não entendi, porque a prefeitura tem imóvel, tinham hospitais aí disponíveis, tinham pessoas se oferecendo e ele pegou e reformou um posto de saúde, sendo que, para mim, eu entendo que ele deu uma maquiada, porque as pessoas ficam esperando no posto de saúde para ser encaminhadas para o hospital. Então, se já tivesse construído um hospital, talvez teria resolvido isso aí, e Piracicaba não ficaria atrás de Rio Claro, de Americana e de outras cidades. O custo da construção desse anexo foi superior ao custo da construção da UPA do Vila Cristina, que foi uma referência da gestão passada na área da saúde, uma obra maravilhosa, né? Não dá nem para você comparar a construção e também o projeto, né? Quer dizer, é um negócio realmente assustador. O custo foi tão grande que daria para ele construir um hospital com 60 leitos, com menos dinheiro do que ele gastou com essa reforma, sendo que não resolveu em nada, porque não deixa de ser um posto, não é um hospital. A pessoa com uma complicação fica esperando lá um pouco mais confortável e depois ainda tem que pagar um hospital terceirizado. Tá joia. Doutor Luiz Henrique Ferraz de Campos conversando com a gente no programa de hoje. Aquele abraço. Muito obrigado, né? E continue sempre assim uma pessoa especial e um irmão. Você é um querido amigo e irmão. Vai voltar logo aqui para a gente continuar a nossa conversa, com certeza. Quero agradecer o convite, agradecer a sua equipe, seus telespectadores e todos que estão aqui. Mais uma vez, obrigado ao nosso querido Luiz Henrique Ferraz de Campos, participando conosco do nosso Néder especial de hoje. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial.